Inclusive, os ministros também reagiram a esse plano e eu vou chamar aqui o André Anelli, que vai trazer mais detalhes para a gente. O ministro Ricardo Lewandowski estava dizendo agora que o presidente da República ficou assustado, estupefato com os dados que foram trazidos pela Polícia Federal. E qual é a repercussão entre os ministros também, hein, Anelli? Conta aí para a gente. Bem-vindo. Pois é, Evandro, alguns ministros acabaram usando as redes sociais para manifestar também, nesse mesmo tom que a gente ouviu agora há pouco o ministro Ricardo Lewandowski, o repúdio em relação a toda essa trama que acabava planejando, então, a morte do presidente Lula, a morte do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou, abre aspas, é preciso chegar em quem estava no topo desse absurdo. Ainda falta um, Jair Bolsonaro, fecha aspas. Outro ministro que também acabou se manifestando foi Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM. Ele afirmou, abre aspas, extremamente graves, fecha aspas, em relação à participação de pessoas do núcleo do governo do ex-presidente, avaliando que o episódio do 8 de janeiro de 2023 não tratava de pessoas que estavam prestando, segundo ele, protestando, melhor dizendo, segundo ele, de forma democrática, ou seja, Paulo Pimenta dizendo então que eram atos antidemocráticos, portanto, dessas pessoas que acabaram sendo alvos de prisão por parte da Polícia Federal no dia desta terça-feira. E aí outras manifestações acabaram também sendo publicadas e também externadas, inclusive de forma verbal. A gente destaca aqui o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Só para contextualizar que um dos alvos dessas prisões que foram cumpridas pela Polícia Federal no dia de hoje foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República no então governo Jair Bolsonaro. Ele chegou a cumprir o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República de forma interina, ainda na gestão Jair Bolsonaro e, portanto, o atual ministro que ocupa a vaga agora na gestão do presidente Lula, Márcio Macedo, acabou fazendo comentários a respeito da operação da Polícia Federal, cumprindo, então, mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu vi com muita indignação. Se confirmando tudo isso que está na imprensa hoje, é coisa de bandido, de delinquente, que atentaram contra a democracia brasileira. Então, acho que isso tem que ter tolerância zero, a legislação tem que ser aplicada àqueles que atentam contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito. E uma surpresa, né? Quem comandava isso era o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Olha a diferença do governo do presidente Lula para o governo anterior. E aí, como eu disse agora há pouco, outro ministro que ganhou destaque também ao repercutir essas investigações que resultaram então na prisão desses 5 acusados foi o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, também repudiando toda essa trama que envolvia então o planejamento de morte no caso, na época, o presidente eleito e também o vice-presidente da República eleito. A gente confere agora um trecho então do Paulo Pimenta. Eu acho que é um fato gravíssimo, que traz elementos novos, que até então não eram de conhecimento público, sobre o envolvimento de militares do Exército diretamente envolvidos no golpe. Uma operação que tinha data, que tinha plano de execução, com pessoas muito próximas do governo Bolsonaro, que tinha por objetivo ser executada 3 dias após a diplomação, que tinha a audácia de imaginar a possibilidade de assassinar o presidente da República, o vice, o ministro Alexandre de Moraes. E evidentemente que a partir dessa operação da Polícia Federal, novos elementos também vão surgir e vão mostrar a extensão e a gravidade dessa ação criminosa.
Congresso Nacional, a repercussão também foi grande, principalmente de parlamentares ligados ao PT e ao PSOL, que integram então a base do governo federal lá no parlamento. E a gente destaca aqui a fala da deputada federal Gleisi Hoffmann, ela que é presidente do PT. Abre aspas. Foram reuniões conspiratórias, descrédito das urnas, desvio de dinheiro para organizar a ida de caravanas bolsonaristas para acampamentos em frente aos quartéis. Lembrem que os 5 são servidores públicos com o conhecimento técnico militar que aprenderam através do Estado, atentando contra a democracia e a vida. Fecha aspas, declaração da presidente do PT. E só para encerrar, Evandro, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou em entrevista ao G1 agora há pouco que acabou avisando o presidente Lula em relação a toda essa operação deflagrada pela Polícia Federal por volta das 6h30 da manhã do dia de hoje, ou seja, o presidente Lula foi afirmado quando as equipes da Polícia Federal já estavam na rua cumprindo esses mandados de prisão e de busca e apreensão. E, segundo ele, a reação do presidente Lula ao ser informado sobre essa operação foi de surpresa e indignação. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Andreanelli? Um ótimo trabalho para você. Eu quero trazer, então, a repercussão com os nossos amigos agora e também incluindo outras camadas dessa história. O que chama atenção, segundo a Polícia Federal, seria o uso da estrutura institucional para isso. Porque o Zé Maria Trindade contou agora há pouco para a gente que esse grupo ele não representa a maioria das Forças Armadas, ou seja, ele não mobilizou a maioria das Forças Armadas para uma tentativa de golpe de Estado aqui no país. Mas o que a Polícia Federal traz como relevante e importante, primeiro, a possibilidade de militares de patente e também um militar da reserva que atuava diretamente ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro planejar a morte de um presidente eleito, de um vice-presidente eleito e de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que à época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, seja com envenenamento, seja com forte armamento. A segunda questão é justamente o uso da estrutura institucional para fazer reuniões, para imprimir esse planejamento, para articular essa possibilidade. E aí eu queria ouvir de vocês, então, como que vocês avaliam essa questão, que é colocar a máquina que pertence a todos nós, entre aspas, à disposição de um grupo que, segundo a Polícia Federal, estava tentando cometer crimes contra pessoas e contra a democracia. Langani. Olha só, Evandro, eu vou pegar uma carona no comentário do próprio ministro Lewandowski. Ele diz o seguinte: ora, a prisão preventiva se justifica por conta de atos preparatórios, né, por uma forte incidência ali mostrando indícios de que haveria autoria e materialidade do crime, que seriam os mesmos elementos para justificar uma prisão definitiva. Acontece que o ato preparatório, ele não é crime. Então aí, se foi feito no Palácio do Planalto, se foi feito dentro de um ministério, é uma questão irrelevante. Eu acredito que essa lei deva mudar. O ato preparatório pode ser considerado um crime. Agora, do jeito que é o ordenamento jurídico brasileiro, não é crime, por mais que isso seja moralmente condenável. É isso que eu quero saber, Langani, porque você está colocando aí sob o aspecto jurídico. Perfeito. E ok, mas eu quero saber o que você avalia da ação desse grupo de gente que estava na ativa das Forças Armadas e de gente que estava muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro e desse seu grupo, porque a Polícia Federal diz também que o próprio Braga Neto, que atuava ao lado de Jair Bolsonaro, que depois foi candidato nessa chapa que perdeu por muito pouco, recebeu boa parte dessas pessoas para reuniões que tratavam dessa possibilidade. E aí eu quero saber a sua avaliação também sobre a questão moral, sobre as atitudes do grupo e não só sobre a questão jurídica, que você já deixou muito clara aqui. Então, sobre o aspecto moral, altamente condenável, perigoso, porque não é assim que você faz democracia, não é planejando o assassinato de autoridades. Veja que a gente está falando do presidente da República, do vice-presidente da República e de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é altamente condenável sob o aspecto ético e moral. Agora, infelizmente, o nosso ordenamento jurídico coloca que o planejamento de um crime não é crime. Agora, tem uma exceção.
Se tem mais de 3 pessoas envolvidas, 3 ou mais pessoas envolvidas, aí pode configurar formação de quadrilha. Sim. Então teria um único crime aí que poderia ser a formação de quadrilha, mas não se enquadrar em tentativa de golpe de Estado, porque não houve a tentativa de execução. A Polícia Federal fala em organização criminosa, inclusive durante esses documentos. E eu quero saber de você, Zé Maria Trindade, que sentido que fez esse planejamento. Algo que me intrigou muito eles vão lá e planejam a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e eles achavam que com a morte dessas 3 pessoas eles iriam fazer o quê? O cargo ficaria à disposição deles, sendo que há outros ritos que a lei já determina há muito tempo e que provavelmente não manteria esse grupo no poder. Pois é, olha, eu queria dizer que você resumiu muito bem o que eu pensei, o que eu falei, o que eu expressei, o que eu falei. Não representa as Forças Armadas, é um grupo muito pequeno, esse grupo sempre existiu, o cálculo ali era de que 20%, você imagina, são 16 generais e a própria investigação da Polícia Federal fala ali em 2, eu sabia de 2, a investigação fala em 3 generais que aderiram a essa ideia. Foi uma ideia maluca. O que eu queria dizer é o seguinte, eu cobri a presidência da República desde José Sarney. Quando a gente diz setorista na presidência da República, você tem que saber até a cor da meia do presidente e dos auxiliares do presidente, porque é isso que faz o poder, é o clima. E nunca houve, e talvez nunca haverá, um ajudante de ordens tão poderoso igual era o Coronel Cid. Às vezes, era melhor conversar com o Coronel Cid até do que com o presidente ou com ministros do Palácio do Planalto para saber os rumos da política e os rumos do que aconteceria no Palácio do Planalto. Eu conversava com ministros, inclusive o ex-ministro da Defesa, que me dizia: eu não consigo falar com o presidente. Quando eu quero saber de alguma coisa, eu ligo para o Cid, para se ter uma ideia. O general, o ministro da Defesa, ligava para o Cid. Então, ele acabou centralizando ali esse poder. Mas ele não representava as Forças Armadas e muito menos o governo como um todo. O governo como um todo não embarcou nessa ideia. E é uma ideia tão, assim, absurda que eu fico assustado em saber que generais, que estudam, um militar, ele estuda muito para virar general. A vida inteira, eu diria, Porque, veja bem, como isso iria acontecer? A ideia era de que, me disse o Chico Vigilante, que é o deputado daqui do Distrito Federal, que foi presidente da CPI, que a ideia era explodir o aeroporto, explodir outro lugar, explodir o Supremo, e aí o presidente Lula decretaria GLO, e essa garantia da lei e da ordem seria assumida por um grupo de militares que diria para Lula: olha, fica aí que nós vamos tomar conta do país. Olha que ideia absurda. E aí parece aquela história do Garrincha, jogador, combinaram com os russos, quer dizer, e o Congresso Nacional? Será que alguém iria imaginar que o resto das Forças Armadas, ou seja, 80%, iria embarcar numa aventura desta? Será que alguém poderia imaginar que Rodrigo Pacheco, que Arthur Lira iria embarcar numa ideia dessa? E os outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal iriam embarcar numa história dessa? É claro que não. Então é por isso que eu digo que não foi uma coisa orgânica de governo, não foi uma coisa forte assim. Mas, olha, a Polícia Federal está dando prova que alguns fizeram e eles, naturalmente, vão ser julgados e devem ser condenados porque existem provas. E, repito, trata-se, a sublevação de poder é um ato grave. É só olhar ali ao longo da história. Pena de morte, guilhotina, esquartejamento como foi Tiradentes, ou seja, durante toda a história do mundo e da Bíblia e tal, sublevação de poder é um ato que provoca reações fortes. E a gente contou para vocês... Eu digo que não foi uma coisa do governo total. Sim. E a gente contou para vocês a repercussão do atual governo diante dessa operação da Polícia Federal. Eu quero trazer mais uma, só que neste caso do Supremo Tribunal Federal, que vem do presidente Barroso. Vamos lá. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer neste momento é que
que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito. Nós estamos falando de crimes previstos no Código Penal. Agora, voltando à questão central do nosso debate, Gustavo Segré, algo que foi questionado ao ministro Ricardo Lewandowski e que ele não respondeu, obviamente, porque isso vai depender de outras ações da Polícia Federal, em que momento que haverá algum tipo de ação, que foi o mesmo questionamento que você apresentou aqui, contra as pessoas que atuavam diretamente no governo, como Braga Neto, e que, por enquanto, ainda não foram detidas pela Polícia Federal. Ou se toda essa situação acontecia ali no quintal do Palácio do Planalto, ou no quintal do próprio Palácio da Alvorada, onde morava, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em que momento que isso se conectaria com essas autoridades? Porque aí a situação realmente chega ou escala para um nível muito grave, né? E que, por enquanto, a Polícia Federal coloca o entorno, a articulação do entorno, mas não diretamente uma troca de mensagens, nesse caso aí, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda não se chegou a esse ponto, se é que vai chegar, e aí a gente vai precisar aguardar as investigações. Mas como que você avalia a possibilidade e os riscos a que se expuseram as principais autoridades do país ao manter dentro da sua cozinha pessoas que, segundo a Polícia Federal, estavam planejando matar políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal e também uma tentativa de acabar ou, pelo menos, interromper o processo democrático aqui no país? Me parece que são duas questões que têm que ser avaliadas. Primeiro, tem uma configuração jurídica que chama cegueira deliberada. Eu não quero saber para que, se alguém me pergunta, eu não tenha que mentir nesse aspecto. O fato de ter involucrado o Braga Neto, candidato a vice-presidente, me parece muito grave. Gravíssimo do ponto de vista institucional e pessoal. O fato de terem não detido ainda pode aduzir a questão de que tenha sido feita uma reunião, e todos são suposições, na casa dele sem a presença dele, ou com a presença dele já aí mudaria um pouco. O segundo fator, e eu estou puxando aqui uma informação do Fábio Tavares Sobreira, que é professor de Direito Constitucional e especialista em Direito Público, que destaca que planejar ou mesmo preparar um crime não é punível no Brasil. O Brasil toma o caminho que chama iter criminis, que significa caminho ou itinerário do crime. Mas isso é uma situação gravíssima, é repudiável por onde a gente observe, mesmo que tenha uma participação menor em termos de quantidade de generais, como muito bem citava a Maria, o fato de pensar nessa situação é grave. Não tem desculpa, não tem justificativa. Mas aí também veio outra questão. Eu lembro quando foi, e a Polícia Federal está de parabéns nessa investigação, quando foi o atentado, de fato, atentado que quase custa a vida do então candidato Jair Bolsonaro. Você sabe que não foi nem sequer pedido a quebra de sigilo telefônico do Adélio. Então aí, como profissionais da investigação que trabalham tão bem com coisas tão graves quanto essa, não tiveram a precaução de solicitar essa quebra de sigilo telefônico de uma pessoa que apunhalou um candidato a presidente na época, não? São critérios de investigação que talvez alguma vez a gente entenda por que a diferença. Você acha que é a diferença de critérios, Piperno? Olha, veja, no caso do Adélio, naquele primeiro momento, muita gente colocou em dúvida as investigações, mas depois a vida do Adélio foi vasculhada, inclusive as conexões, parentes e tudo mais. Não teve o sigilo quebrado? Não sei se... Não teve. Me confirmou agora pessoas muito próximas do presidente Bolsonaro que não teve o sigilo quebrado. São fontes que eu também, em relação às quais eu tenho alguma reserva. Né? Porque o entorno do presidente Bolsonaro não está hoje credenciado para... hoje não, né? Na minha avaliação, de muito tempo, para fazer muito juízo, qualquer juízo de valor a respeito de ordem institucional. Porque, veja, é importante a gente colocar, atribuir as devidas responsabilidades. Tudo isso aconteceu no Brasil porque um irresponsável derrotado nas urnas em 31 de outubro, em momento algum,
ele reconheceu a rigidez do processo eleitoral e, em momento algum, ele desestimulou os seus apoiadores de tentarem aventuras mais extremadas, porque no dia seguinte já se formavam os acampamentos em dezenas de localidades por todo o país, especialmente os quartéis. Em momento algum, ele dirigiu uma palavra de pacificação. Em momento algum, nem que fosse, enfim, lembro sempre aqui um tweet de 140 toques para falar, gente, vamos para casa, o processo eleitoral acabou e vamos nos preparar para 2026. E repito sempre aqui o que a gente perguntou para o general, hoje senador Mourão, aqui. Mas escuta, general, o senhor estava lá, o senhor era vice-presidente, o senhor era do entorno, o senhor não foi falar com o presidente da República para dar esse alerta, para ele falar, ó, tentei, mas o presidente não quis me ouvir. O general Mourão disse isso aqui. Recentemente também houve depoimento do ministro do Exército, do presidente Bolsonaro, confirmando a história da minuta golpista, que ele e o então ministro-chefe da Aeronáutica receberam e recusaram. Eles recusaram. Ele foi muito claro em relação a isso. Eu não quis saber. Mas então, quer dizer, houve essa tentativa. E aí, no dia 30 de novembro, eu já citei aqui de 22, aquela sessão interminável de 11 horas da Comissão de Fiscalização e Transparência, né? E, aliás, presidida pelo senador Girão e com depoimentos de deputados pedindo, por exemplo, Felipe Barros, chamando Alexandre Barros, acusando o ministro Alexandre de Moraes de ter uma Gestapo particular e pedindo a decretação lá do artigo 142. A deputada Aline, não sei o que, lá do Paraná, conclamando os generais, dizendo que eles tinham mais 11 dias para impedir a diplomação do presidente Lula. Olha o absurdo a que esse país assistiu. Quer dizer, e não aconteceu ali naquele momento rigorosamente nada. E tudo isso culmina com o 8 de janeiro e agora com mais essas revelações. Então é o seguinte, duas coisas. O presidente Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, uma espécie de mito inspirador dessa gente. Um mito inspirador que assistiu passivamente, enfim, tudo isso. Assim como tem o mito da caverna lá do Platão, esse mito inspirador condenou todo mundo à escuridão. O mito da caverna virou o mito da caserna, atraindo inclusive esses fardados malucos aí. Então é claro que tem que haver muita punição, sim. Porque o país não pode ficar assistindo de braços cruzados, fingir que essa anistia aí vai acabar, enfim, beneficiando velhinhas que estavam lá por acaso, porque os episódios foram muito graves. Então, está na hora, sim, da justiça agir. A gente está falando muito hoje sobre a operação da Polícia Federal, que prendeu 5 pessoas, entre eles 4 militares e também um integrante da Polícia Federal, que na época da transição de governo era responsável ali, entre outras pessoas, por fazer a segurança do presidente Lula. E agora a gente vai trazer alguns trechos desse documento da Polícia Federal que embasou essa operação que teve autorização do ministro Alexandre de Moraes. Vamos trazer um trecho, então, que a Polícia Federal fala sobre essa possibilidade de violência e de uso de armamento contra, o ministro Alexandre de Moraes. Foram consideradas diversas condições de execução do ministro, inclusive com o uso de artefato explosivo e por envenenamento em evento oficial público. Há uma citação aos riscos da ação, dizendo que os danos colaterais seriam muito altos, que a chance de captura seria alta e que a chance de baixa, que é o termo relacionado à morte no contexto militar, seria alto. Como é que vocês avaliam essa questão que é trazida pela Polícia Federal com uma articulação para possível envenenamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alan Gani? Isso poderia ser enquadrado numa tentativa de ato terrorista. São técnicas utilizadas por grupos terroristas, envenenamento ou uso de artefatos bélicos. Então, é muito grave o que aconteceu. E eu volto aqui num ponto. Talvez a gente tenha que mudar o ordenamento jurídico no Brasil, dado aí a gravidade dos fatos, e começar a considerar planejamento de crime dessa ordem como um crime em si. Mas a lei no Brasil é um convite à impunidade. Vamos trazer mais um trecho aí do documento que separamos da Polícia Federal. Pode rodar para a gente, por favor. Coloca aí na tela que eu vou contar para a nossa audiência que nos acompanha em todas as plataformas. Vamos lá. Dá para trazer mais um?
Aí a gente já colocou que é a execução do ministro Alexandre de Moraes, a possibilidade de execução. Vamos para o próximo. Os metadados dos documentos denominado Punhal Verde Amarelo, que seria essa operação que estava sendo planejada por essas pessoas, indicam que o planejamento foi elaborado pelo general da reserva Mário Fernandes, que na época dos fatos era o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Zé Maria Trindade, você consegue nos trazer como é que era a atuação do Mário Fernandes à época? Deixa eu sair daqui da frente do Gani, que eu estava muito para frente. Fala, Zé. Ele era poderoso no governo, chegou a ser ministro interino e tinha uma grande presença no Palácio do Planalto, que é o centro do poder, né? Às vezes os ministros na esplanada dos ministérios têm até poder de orçamento, né? Poder de verbas e tal, mas é no palácio que moram os chamados ministros da casa e que ficam os poderosos politicamente, que falam diretamente com o presidente, ficam no andar do presidente ali e que fazem parte do núcleo do poder. E às vezes aqui em Brasília, alguém não precisa nem ocupar um cargo importante, mas ele se transforma em figura importante, como eu falei aqui do Cid, né? O coronel Cid, que ele fazia o governo, ele que sabia onde o presidente ia e tal, e quem entrava no gabinete, ele que coordenava tudo. E a importância dele é tão grande que em algumas reuniões internas ele dava conselhos para o presidente da República, né? Ele dizia, olha, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, ou seja, era uma pessoa, sim, influente no governo. Temos mais um trecho agora que a gente vai rodar aqui para vocês. Vamos lá. E aí, nesse trecho, a Polícia Federal destaca o documento, um arquivo Word, inicialmente denominado Fox_2017, indica a elaboração de um detalhado planejamento que seria voltado ao sequestro ou homicídio do ministro Alexandre de Moraes e ainda dos candidatos eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, ambos da chapa vencedora das eleições. Trata-se de um verdadeiro planejamento com características terroristas, no qual constam descritos todos os dados necessários para a execução de uma operação de alto risco. O plano dispõe de riqueza de detalhes, com indicações acerca do que seria necessário para sua execução e até mesmo descrevendo a possibilidade da ocorrência de diversas mortes, inclusive de eventuais militares envolvidos. Eu fico pensando... O que tinha na cabeça dessa gente que decidiu se unir em volta de uma mesa para preparar isso aí, Gustavo Segré? Nada, ou pelo menos nada coerente. Uma resolução, a gente pode estar de acordo ou desacordo ideologicamente com qualquer resultado, mas o direito eleitoral deve ser respeitado. Não tem como ir através de uma violência por não respeitar ou não aceitar um condicionamento que foi manifesto pela maioria das pessoas. Eu não sei o que tinha na cabeça, mas eu sei o que não tinha na cabeça. Um pingo de inteligência e coerência racional. E para você, Piperno, o que tinha? É uma mente absolutamente tóxica, né? Mas veja, eu acho também que episódios como esse abrem aí uma janela de oportunidades para o eleitor de direita, para o eleitor e para o político. Porque... a maior parte da direita, ela forma um segmento político democrático. Eu vejo, por exemplo, eu leio diariamente o jornal O Estado de São Paulo, que eu até brinco muito com o Alan Gani aqui, 365 dias por ano, pelo menos, ele tem editoriais e matérias críticas ao presidente Lula. Está no direito dele, democraticamente ele faz isso, da mesma forma que em momento algum esse austero veículo conservador, tido como de direita e tal, ele se negou a classificar o 8 de janeiro por aquilo que ele de fato foi, uma tentativa golpista. Então, uma coisa é ser de direita, a outra coisa é se aliar a esse tipo de gente. Arremate, Gani. Eu acredito que o Piperno trouxe um ponto que é bastante relevante. A gente não pode utilizar este episódio condenável, isso que aconteceu envolvendo os 4 militares e um agente da Polícia Federal, para criminalizar a direita. A maioria da direita é democrática. A maioria da direita não compactua com esse tipo de atitude e a gente não pode também utilizar isso para regular as redes sociais. Isso não tem absolutamente nada a ver com regulação de redes sociais. Isso poderia acontecer com
ou sem rede social. Isso já aconteceu no passado e quando não tinha rede social. Então, a liberdade de expressão, em nenhum momento, ela pode ser colocada em xeque sob este pretexto. Arremate, Piperno. Da mesma forma que parte da esquerda mereceu sim ser bastante criticado, e foi por mim várias vezes aqui, por exemplo, defender posições aí do ditador Maduro. Os setores da direita brasileira que tendem a atenuar o que aconteceu lá no 8 de janeiro e se aliar a esse tipo de gente também merece sim todas as críticas. Por isso que eu disse que é uma janela de oportunidades para a direita democrática se afastar desse bando.